encarando o mundo do jeito certo. O homem da Terra. É cansativo ver as pessoas insistindo em sustentar uma realidade que na prática não se sustenta, confiando em sistemas governamentais, institucionais, educacionais e trabalhistas que, inclusive, uma boa parte deles atualmente se encontram falidos. A humanidade atual precisa saber o que está acontecendo por trás das cortinas, pois no palco só verão encenações. E isso tem sido assim já há muito tempo. Bem-vindo ao planeta Terra, o planeta prisão. Depois de longas eras de barulho, mutreta e confusão, agora todos estão em silêncio. Um certo alívio se instalou. Isso significa que algo está em curso, mas o palco ainda está montado, porque apesar dos pesares, ainda há estrutura. Tudo é teatro. As pessoas não são burras. Quando você escreve algo, grava algo ou cria algo e disponibiliza isso na internet com links nas descrições, elas sabem que você está vendendo alguma coisa. Tem sido bastante engraçado ver as diferentes ideias que cada um tem aplicado em seus projetos. É possível perceber que o ser humano tem muita criatividade quando o assunto é sobrevivência. O homem artificial. Crescemos valorizando o trabalho e o esforço bruto como ferramenta de sobrevivência. Agora, observe o seguinte. Por que raios estamos ouvindo tanto falar sobre inteligência artificial? Ora, a IA não abrange somente a parte intelectual. Abrange tudo o que entendemos como automação e procedimentos rotineiros. Então é possível perceber que o futuro será tecnológico. Basta refletir com bom senso. Por que nessa era atual os jovens não estão mais interessados em trabalhar longas jornadas de trabalho? Por que não ligam tanto para toda a velha dinâmica dos relacionamentos conjugais? Eles estão vindo com defeito de fábrica? É claro que não. O homem além do homem. Imagine todo mundo descobrindo que existem outros seres, diferentes dos humanos. Nossa, isso sim seria uma grande utopia. Olha, se nem o trabalho e a vida normal quer mais ser conduzida por humanos, ou seja, estamos optando pelas máquinas, então é bem provável que o que venha pela frente a partir de agora não seja nada humano. Isso não é muito difícil de prever, né? Tudo é uma questão de inevitabilidade. Como assim? Imagine como se você estivesse sendo assaltado por um grupo de assaltantes. Não havia nenhum motivo para isso acontecer. Você estava de bem com a vida e com tudo ao seu redor. Mas naquele lugar isso era corriqueiro e você não sabia disso. Você se viu encurralado, sem saída. Começou a bater o desespero e então você orou em silêncio pedindo por ajuda. Um carro parou e um homem corajoso saiu de dentro dele e despachou os assaltantes que estavam no local. Então você ficou aliviado depois que veio a ajuda, mas veja com clareza. Você estava em uma situação a qual não sabia como resolver. Foi inevitável e a única solução era algo fora do seu conhecimento. Isso foi uma situação de inevitabilidade. Os jovens dessa nova era se encontram nessa mesma vulnerabilidade. Então eu te pergunto, o que será esse algo fora da compreensão que virá como apoio antes do pior acontecer? O homem atual e a paz no mundo. Atualmente, o homem vive uma falsa paz. Uma paz forçada. Não é uma paz verdadeira. E o que é uma paz verdadeira? A paz verdadeira é uma paz contente. Uma paz contente é uma paz que traz verdadeira alegria, não tensão. Estar tenso não significa que não estamos em paz, mas precisamos reconhecer que quando estamos tensos, a paz não pode se realizar totalmente. Sentimos que falta um pedaço dela. Não que seja exatamente isso, mas a sensação é essa. Então não confunda preservação com paz. Não confunda estabilidade com paz, nem mesmo segurança. Preservação é medo disfarçado de cuidado. Estabilidade é dinheiro disfarçado de sobrevivência. E segurança é desconfiança disfarçada de proteção. Paz? Onde há paz nisso aí? É difícil ouvir essas palavras, pois após ouvi-las, ficamos meio desorientados. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Desorientação total. Isso é intencional? O homem atual e o sentido da vida. Sim,
Com certeza. Não é possível que, no andar dessa carruagem, você ainda acredite que tudo o que existe foi criado do nada e por acaso. Não é possível. Oh, não. É muita amnésia. Agora, qual é o propósito de tudo isso? Desse mundo eu não sei. Afinal de contas, ele anda muito esquisito. Como sempre, mas dentro dele percebemos que seguir em frente requer vencer barreiras invisíveis aos olhos, mas perceptíveis aos sentidos e aos sentimentos. Então há movimento. Nada está totalmente parado. Então a vida é mais sobre o que acontece dentro, não tanto o que acontece fora. Ainda me pergunto, como Deus criou tudo o que existe? Ou melhor, como ele existiu antes de qualquer coisa? Gosto de pensar nessa ideia. Deus se viu como Deus e então criou Deus, que então, posteriormente, criou tudo. Em outras palavras, Deus olhou para si mesmo e percebeu que ele era ele mesmo. Então ele se manifestou e depois manifestou tudo o que havia nele. Estou usando a palavra ele apenas como expressão, mas não tenho pretensão de sexualizar a imagem do sujeito. Da mesma forma, ao dizer homem, também não há uma sexualização aqui, pois é uma palavra que abrange um contexto geral. Além disso, eu não quero colocar Deus como uma figura inalcançável ou incompreensível, pois o meu trabalho é simplificar as ações dele. Também não quero obrigar ninguém a acreditar que existe um Deus, mas mostrar que a vida tem alguma razão de ser. Por vezes irei falar vida para não dizer Deus. Dito isso, vamos trabalhar no sentido existencial de um ser humano. O que eu quero dizer com sentido existencial? O sentido existencial é a razão pela qual uma pessoa está onde está. Isso é muito complexo, porque qualquer hipótese feita sobre alguém pode estar incorreta e enquadrar o indivíduo em um quadro incorreto ou mesmo inexistente. Você teria bagos para aguentar e aceitar que o sentido existencial de uma pessoa seja ser só um filho, ou um neto, uma mãe, ou um pai, um tio, ou um sobrinho? Sim. A razão pela qual aquela pessoa vive em um mundo nem sempre é para ser alguém fantástico ou de muito sucesso. A pessoa pode ter vindo para cá para ser só um faxineiro. Então não adianta ficar seguindo uma cartilha social que ensina que todos deveriam sempre buscar o sucesso. Você percebe o tamanho do problema aqui? Por que alguém viria para cá para não ser visto ou reconhecido? Porque é óbvio que a vida não é apenas sobre o que passamos aqui. Vai muito mais além de tudo isso. Hoje você não compreende porque as pessoas não costumam mudar. Mesmo depois de diversos avisos e orientações, aquela pessoa insiste em continuar a mesma de sempre. Ela não quer mudar porque ela não veio para ser de outro jeito. E o que isso significa? Significa que isso é uma programação. Meus caros amigos, nós somos robôs programados. O homem-máquina. Você nunca desconfiou, mas a partir de agora, mostrarei as evidências. Você tenta mudar e nunca consegue. Você sempre tenta padronizar tudo. Você só faz uma tarefa de cada vez. Você quer sempre entender tudo. Quando está sem energia, precisa de alguma fonte de recarregamento. Você fica desconfortável quando não há mais rotinas bem definidas. Você tem um banco de dados, memória. Você precisa constantemente de manutenção, higiene e saúde. Você tem prazo de validade, vida útil. Você fica doente, apresenta falhas funcionais. Você consegue ler, faz processamento de linguagem textual. Você consegue escrever, gerar prompts com base em tokens. Você tem olhos, câmeras. Você tem ouvidos, microfones. Você consegue falar, tem alto-falantes. Será que agora faz sentido o receio que temos de no futuro sermos dominados por outros robôs?
1. Outros robôs são outros agentes, certo? 2. Outros agentes são outras pessoas, certo? Se somos robôs programados pelo programador absoluto, então não somos qualquer máquina. Somos uma máquina espacial. Somos mais poderosos do que imaginamos. Ok, isso é difícil de entender, mas de qualquer forma chegaremos lá. O homem e o céu. Confie na vida. Não há nenhuma falha nesse sistema. Nunca houve e nunca haverá. A vida é o único sistema que continuará ligado após todos os outros se desligarem. Como se fosse aquele Windows bem antigo, mas bem eficiente, sabe? A vida é a única razão pela qual nunca seremos abandonados. Siga sempre ao lado do verdadeiro mestre, que nem mesmo na escuridão te abandona. O homem e a luz. Nunca foi fácil viver neste mundo. As sacanagens começam cedo. Somos obrigados a pagar contas de uma light, luz, que não se sustenta sozinha. Nos compromissamos com pessoas e atividades que quase sempre nos desgastam. Tudo isso por causa da alimentação e o medo absurdo de morrer. Nos forçamos para caber em ambientes que drenam a nossa energia, ao qual nunca ficamos satisfeitos, mas o medo de falhar, de não ser visto ou reconhecido, nos impulsiona para estas atividades. O homem e a música. De vez em quando, dê as costas para tudo isso e sente-se em cima de uma pedra ou em um banco mesmo, uma cadeira de praia, talvez. Mas não deixe esse mundo louco te enlouquecer com essas loucuras que só ele entende. A vida é uma linha reta e tudo que te causa dor e sofrimento hoje, amanhã não estará mais aqui. Ouça uma boa música, porque música é vida. Música é arte, música é celebração, música é alegria, música é poesia, música é fantasia e música é magia. É a arte de transformar sombras em luz. É a arte de mudar o estado emocional de uma pessoa. É a arte de cicatrizar as feridas de uma alma enferma. É a arte de curar o corpo e a mente. Enfim, benefícios não faltam. Meus queridos, vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Um abraço e até breve.